Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma vez comentar sobre a palavra do Senhor. Façamos uma oração para que o Senhor venha a falar aos nossos corações e iluminar o nosso pensamento. Senhor, obrigado por mais esse dia, que cada dia nós possamos fazer aquilo que seja bom aos teus olhos. Que hoje sempre o Senhor venha a imperar em nossos pensamentos, que somente aquilo que for bom aos teus olhos que saia da nossa boca. Te agradecemos e te louvamos e te imploramos por amor ao Messias e que o Senhor sempre nos abençoe. Queridos irmãos, capítulo hoje número 6 do livro de Ezequiel. Nesse capítulo é falado a respeito de uma profecia contra os filhos de Israel idólatras, ou seja, aquelas pessoas decaídas à idolatria seria totalmente, praticamente extirpadas do povo e sofreriam. Vejamos a partir do versículo 3, finalzinho do versículo 3. Eis que eu, sim, eu, trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos altos, os altares. Verso 4. E serão assolados todos os vossos altares e quebradas as vossas imagens do sol. Então o sol, assim como o mitraísmo, o povo mitraísta, que servia ao Deus Sol, assim muitos de Israel estavam idolatrando ao sol. Imagine, conhecendo o Senhor e ainda muitos se decaíam à idolatria. E derribarei os vossos traspassados diante dos vossos ídolos. Verso 5. E porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, e espalharei os vossos ossos em redor dos vossos altares. Verso 6. Em todos os vossos lugares habitáveis as cidades serão destruídas, e os altos assolados, para que os vossos altares sejam destruídos e assolados. E os vossos ídolos se quebrem e cessem as vossas imagens do sol. Isso eu estava vendo outro dia, e se não me falha a memória, um judeu havia comentado nas descrições dele que um dos motivos para que o tabernáculo do Senhor à sua frente estava para o oriente era numa espécie de batalha espiritual entre aquele Senhor verdadeiro, o povo vindo até ele, ou seja, de costas para o sol, e ele enfrentando o inimigo de frente e protegendo aos seus filhos, e nós de costas para o sol, adorando ao Senhor de frente. E as vossas imagens do sol sejam cortadas e desfeitas as vossas obras. Queridos irmãos, olha só que maravilha o que o Senhor fala para nós, não é mesmo? Então que cada dia nós possamos fazer aquilo que seja bom aos seus olhos, para não acontecer conosco o que aconteceria no verso 11. Assim diz o Senhor: bate com a mão e bate com o teu pé, e diz: por todas as abominações das maldades da casa de Israel, porque cairão a espada e de fome e de peste. Complicado para um povo que tinha tantas promessas, não é mesmo? Tinha coisas maravilhosas para aqueles que seguissem ao Senhor, e tendo o Senhor tendo que permitir acontecer algo com os seus filhos amados, de uma maneira dessa aqui tão trágica. A espada, ou seja, seriam através de guerras, perseguições, mortos, e de fome. É triste a pessoa morrer de fome, não é mesmo? Sendo que era um povo que tinha promessa de muitas e muitas coisas maravilhosas. Ou de peste. Veja só, com alguma doença, às vezes facílima de curar nos dias de hoje, mas antigamente dificilmente a pessoa seria curada. Então pense nisso, queridos irmãos, que o Senhor sempre nos acompanhe, nos ilumine e fale aos nossos corações aquilo que é bom aos seus olhos dele, e que nós possamos aprender a seguir conforme o que o Senhor quer para nós. Até a próxima, fique com o Senhor.